Olá pessoal, professor Luciano Araújo aqui novamente e nós vamos falar um pouquinho sobre a E-House. O que é uma E-House? E-House são salas elétricas pré-montadas, Então essas salas elétricas pré-montadas, também chamadas de eletrocentro, muito usada na área industrial. Bom, aqui nós temos feito no AutoCAD uma estrutura de uma E-House, que é eletrocentro, e aqui nessa estrutura feita no AutoCAD, nós vamos aplicar alguns comandos que no AutoCAD é realizado, porém o Advanced Steel ele tem recursos mais apropriados para gerar aí recortes e conexões na estrutura. O AutoCAD você tem que fazer na raça. E nesse caso aqui, por exemplo, nós temos aqui essa E-House, essa estrutura, para abrigar ali, no caso, um container, onde vai ser a sala elétrica, Então, vamos colocar aqui essa estrutura, ela vai receber uma laje aqui em cima, e aqui nesse local aqui será colocado então um container, onde vai haver aqui os equipamentos elétricos, conforme já mencionado, são salas elétricas pré-montadas, chamadas de E-House, muito interessante, também conhecida como eletrocentro, vamos lá. Aqui então eu tenho a minha área aberta do Advanced Steel. Já fiz a malha, Obviamente que foi eu coloquei essa malha aqui, que é a grade, da nossa... O que seria o dimensionamento, as linhas de centro da nossa estrutura que iremos fazer aqui da E-House. Então vamos lá, de novo no AutoCAD, aqui está a E-House, vamos colocar ela na mesma posição. Então ela vai ficar nesta posição aqui. Então vamos tirar aqui a laje, vamos deixar aqui só a estrutura mesmo. Poderíamos também tirar até a cobertura, Vamos tirar a cobertura e ficar só com realmente a estrutura metálica. Bom, o que eu quero na realidade, transportar ali para o Advanced Steel, e o que eu quero fazer é exatamente isso aqui. Por exemplo, eu quero fazer uma lista de material, e eu fiz essa peça. Se observar aqui, essa peça ela está recortada, então ela encaixou-se nessa outra, o que seria uma W, uma W200 por 71, certo? Então eu busquei essa W e dei um extrude, eu extrudei de maneira a gerar um sólido. Mas foi necessário fazer esse recorte para poder engatar aqui, para poder encaixar uma viga na outra. Só que há um detalhe, Vamos isolar ela aqui. O detalhe é, eu preciso extrair o peso dessa peça aqui, o peso dessa peça, para lançar lá na minha lista de material. Só que no meu comando propriedade, se eu chamar aqui o MO ou Ctrl 1, ao selecionar, você vai observar que eu não vou ter nenhuma informação relacionada ao peso dessa peça. Significa então que eu gerei um 3D, porém ficou só no visual, Então aí para quem gosta de uma modelagem, tá bacana, porém essa informação eu já não tenho ela fácil, Talvez deveria fazer uma somatória aqui de peso das peças, no caso seria da mesa mais a alma, chegar no consenso. Mas vamos lá, o que o nosso Advanced Steel faz que o AutoCAD não faz? É exatamente isso, me dar a informação que eu preciso para gerar ali a lista de material, o peso dessa peça que está recortada. Se ela tivesse inteira a peça, tudo bem, a gente consegue extrair essa informação fácil. Mas acontece que ela está recortada para poder encaixar
aqui dentro foi necessário fazer um recorte. E agora, o quanto sobrou, né, e qual é o peso dessa peça? Eu não tenho essa informação no CAD, mas eu vou obter ela aqui no nosso Advanced Stream. Então vamos lá. Para gerar essa peça, no caso é uma W200 por 71, eu teria que vir aqui em seção laminada, clicar nesse I, seção laminada I, vamos criar esse perfil. Ao clicar aqui, vamos lá, vamos puxar daqui para cá. Ok. Então, olha, só no clicar de uma ponta a outra ponta, ele já lançou, então, a viga. Vamos colocar aqui, em vez de estrutura de arame, vamos colocar aqui, quando você encerra, ele chama caixa, né? Essa caixinha aí. Então, vamos colocar aqui no sombras e arestas. Tá vendo? Então, nós temos aqui a mesma viga, né? Aquela que se encontra lá no AutoCAD. Vamos puxar aqui de novo. Uma outra viga aqui, vamos fazer o mesmo caso, o mesmo exemplo que se encontra ali no CAD, né? Então observa que ele lançou, só que não é a viga que eu quero. Então vamos lá, vamos clicar aqui, ó, 2 vezes, já que nós não fizemos isso. Logo que clicamos num ponto ao outro, nós vamos clicar em cima da viga e vamos fazer a mudança aqui agora. Então aqui, olha, nesse primeiro ponto a gente mantém como está aqui, seção I. Aqui nessa segunda setinha nós vamos colocar Gerdau W, né? Que nós vamos buscar a viga Gerdau que eu falei para você. Vamos aqui clicar agora aqui nessa outra setinha e buscar então que é a 200 por 71. Que por sinal ela é uma H. Tá vendo? 200 por 71. Material, o aço, nós vamos mexer aqui também, aqui é aço, ok, normal. Agora aqui, que tipo de aço? Vai ser um aço 572 graus 50. 572 graus 50 é o nosso aço, tá? Isso aqui é uma viga soldada, é uma W, né? Então, esse é o material que nós utilizamos, né? Que é encontrado aí no mercado, certo? Então, vamos lá. Já fizemos aqui, vamos fazer para outra aqui também, né? Vamos lá, vamos clicar aqui também, vamos fazer a mesma coisa. Vamos lá, 2 cliques, aqui seção I, vamos mudar para Gerdau W, 200 por 71, ou esse aqui mesmo, 200 por 71. O aço é o A572 grau 50. Vamos lá, 572 grau 50. Pronto. Tá? Esse é o aço mais recomendado. Então a peça que eu tenho, tá vendo? Ó, eu vou tirar um pedaço dela aqui. Obviamente que se a gente observar aqui no original, essa peça é uma peça soldada, né? Então, na realidade, ela é assim, essa peça, né? Ela será soldada e aí será parafusada na outra peça, enquanto que será soldada naquela que é perpendicular a ela. A questão é, vamos lá, qual que é a distância que eu tenho desta peça? Vou trazer de volta aqui, né? Dessa peça. Então essa peça aqui, ela tem vamos pegar do centro para ficar mais fácil. Vamos pegar do centro, né? De distância, isso no AutoCAD. Eu vou pegar do centro, que seria do centro dessa viga aqui, ó. Tô fazendo uma linha aqui, ó. Vou mostrar que é do centro desta viga, né, até o final dela aqui, ó. 237,3 na coordenada Y. 237,3. Então vamos lá. 237,3. Então vou puxar aqui, né? Vamos puxar aqui uma polyline. Vamos lá. 237,3. Pronto. Então essa seria, ou seja, a distância
do corte, né? No caso seria aqui a distância do corte. Então, vamos cortar logo então essa viga. E aí nós vamos, para cortar, utilizar o comando dividir vigas. Aí eu seleciono a viga que eu quero dividir. Vou clicar exatamente aqui e aqui. E dar um Enter. Pronto. Então já está aqui, ó. Né? O que eu fiz? Eu cliquei no comando dividir viga, selecionei a viga, cliquei num ponto, que seria onde seria o corte, né? A divisão da viga, e cliquei nesse outro ponto aqui. Então agora eu tenho, vamos lá, ver quanto que eu tenho essa peça aqui. Ela tem essa peça, tá com 237,3. Então não havia nem necessidade de ter feito aquela linha, né? Exatamente aqui a distância dela. Então vamos fazer o seguinte, para não ficar muito confuso, vamos tirar, ocultar essa parte, certo? E vamos deixar só essa aqui. O comando que nós vamos utilizar para recortar essa viga aqui, que está entrando dentro dessa outra viga aqui, vamos lá na paleta de ferramentas. Você sabe onde fica a paleta de ferramentas? Exatamente aqui, ó. Então, olha, o primeiro passo então é clicar aqui em recorte paramétrico, selecionar a viga maior, dar um Enter e selecionar a viga menor. E agora ele vai fazer o recorte. Muito bem, olha, ele fez o recorte. Agora tem os parâmetros, né? Os parâmetros, né? Vamos colocar aqui do lado, vai ficar mais fácil, né? Vou colocar de assim, ó, para ficar mais fácil visualizar. Então, olha só o recorte que foi feito através deste comando aqui, ó, recorte paramétrico. Nós vamos dar 2 cliques aqui para chamar essa caixa e nós vamos aqui no... na verdade, a gente tem que clicar no invólucro, né, que é essa caixa transparente aqui, que ela se forma logo que você faz a aplicação do recorte. Então, aqui nós vamos em parâmetros, e os parâmetros já está aqui descrito aqui, né, quais são os itens, né, o item 1, distância para a alma, né, então vamos colocar 5, né, vamos deixar tudo com 5 milímetros, distância para a alma, né, metade de 1 centímetro, distância para a mesa, item 2, também vamos deixar com 5 centímetros, milímetros, item 3, distância para a mesa lateral, que é essa aqui também, 5. O raio, nós não vamos ter um raio, nós vamos ter no item 4, né, nós não vamos ter raio não. Nós vamos agora para o item que é, no caso, inclinado e reto. Inclinado, reto, e vai ser a distânciazinha aí de 15. Tá, vamos atualizar aí, tá vendo? A distânciazinha de 15. Nós estamos falando exatamente do chanfre. Então, o que eu fiz aqui? Orientação inclinado, reto, acabamento de canto reto, e na dimensão de canto de 15, tanto no plano horizontal como no vertical, tá? 15 para cá. Então, nós já temos aqui, tá vendo? O recorte da peça. Ok, fechei aqui, nós vamos dar clicar aqui, ó. Então, o que eu quero na realidade agora é mostrar que através essa mesma peça que foi feita no AutoCAD, eu não tenho informação, certo? Posso dar 2 cliques aqui e não vai me dar o que eu preciso. Já no Advanced Steel, eu vou ter sim aqui, olha, se eu vier dar 2 cliques aqui, vai abrir essa caixa, vou vir em propriedades e aí eu tenho as propriedades desta peça, certo? Vamos dar um sumiço nessa aqui também. Isolar, vamos isolar ela, ocultar esse objeto. Então, vamos lá, 2 cliques nele aqui, olha, agora nós vamos obter então essas informações, né? Então vamos lá, propriedades. Vamos aqui embaixo, olha, aqui embaixo eu tenho o D e tenho o B, que é a altura da viga de 216. Vamos confirmar? DI de distância, altura da viga 216. Ótimo. Novamente, vamos lá, vamos chamar aqui as propriedades, 2 cliques na peça. 206, a largura da alma. Vamos ver se é isso mesmo. DI de distância. Nós temos aqui, ó. Aqui, ó, 206
a largura da alma. Vocês estão observando que o Advanced Steel está dando essas informações para nós. E aí que eu tenho aqui a massa, que é o quilograma metro por metro, né? É 71. Então, o aço carbono, né? No caso aqui, esse que nós definimos, a massa dele é o quilograma em metro, dá 71, tá? 71 quilos, certo? E aí nós temos sistema L23730, que foi a medida que nós achamos para fazer o corte aqui, né? Eu cortei exatamente nessa medida. E aqui nós temos a seção L, que é realmente a seção que 227.20, né? Aí o que eu preciso saber, nós temos aqui a área de pintura, 0.28, e o que eu preciso saber está exatamente aqui, ó. Nós temos o G quilograma, que no caso seria, se a peça não tivesse recortada, seria 16,13 quilos, né? Essa peça, 16,3 quilos. Com o recorte, que no caso é então exatamente o quilograma, exatamente o G, é 10,50. Então, essa peça, ela possui, para minha informação, 10 quilos,50. 10,50 quilograma, né? Aí ficou fácil de entender, né? Vamos lá, 200, DI de distância, vamos tirar a medida daqui, dessa ponta, aqui, ó. E aí deu 227,20, que é exatamente essa medida aqui, ó, 227,20. Tá certo, pessoal? 237,30 foi o que nós achamos ali, a metade que eu puxei da viga ali para cortar aqui. Então, a minha informação que eu preciso é exatamente essa. 10,50 kg essa peça. Certo, pessoal? A aula é essa, não vamos estender muito, apenas para informação e conhecimento da nossa ferramenta do Advanced Steel, né? Observamos aí que ela é superior ao AutoCAD em termos de nos dar informações precisas, né? Até mais, até a próxima.